Não reclame, não se explique, apenas entre e faça o seu melhor. Essa frase aqui eu ouvi o Guto Garamba falando num podcast que foi uma frase que o técnico do Tom Brady disse pra ele quando ele perguntou: pô, eu sou o menino da virada, eu sou o cara que entra e muda o jogo. Rapaz, cortei meu dedo aqui, tu é doido, tá me dando uma agonia. Aí ele falou: eu entro na partida e mudo o jogo, por que você não me bota de titular? Aí ele falou: não reclame, não se explique, só entre, só apenas entre e faça o seu melhor. E hoje eu tava enrolando pra gravar esse vídeo, a energia foi embora aqui. Eu falei: pô, hoje não vai dar pra gravar, não sei o que, não sei o que. Pô, negociando, entendeu? Acostumando com o ruim. E aí, domingo agora também tava planejando fazer um treino aí de jiu-jitsu com o pessoal. E já chegou e o cara que dá aula pra nós já falou assim: pô, talvez não vai dar pra mim ir, papá. E eu percebi assim, pô, essa espiral de coisas ruins. E pô, já tava começando a ficar meio brocochô. E eu falei: pô, o que eu tenho que fazer? Tem que agir. Eu não controlo nada, nada disso eu não controlo. O que eu posso controlar é o que eu posso fazer. Entendeu? Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja o bom, mas é o que temos para hoje. E essa questão de fazer o melhor é o que o professor Clóvis fala. E a gente tipo, tem o nosso melhor e tem o habitual. Ele nos indica, ele indica que a gente tem que elevar o habitual ao excelência. Quanto mais do habitual esteja no teu máximo no teu máximo na tua excelência, aí sim você está vivendo verdadeiramente a sua grande obra. Porque é igual a parábola dos talentos, que o patrão entregou 10 talentos para um, 5 para outro, 5 para outro e um talento para o outro. Aí passou um tempo, o de 10 pegou e conseguiu mais. Não, acho que era 5 2 e 1, não sei. Eu sei que tinha um e ele tinha, era 3 negócios. Eu acho que vamos dar um exemplo de 5 2 e 1. Aí o de 5 pegou e pegou mais 5, botou lá para render, deu mais 5 o dono da vinha. Aí falou: servo bom e fiel, não sei o que, pode entrar no galardão. Aí o de 2 também a mesma coisa, mas pegou talento. Só que o de 1 ele pegou o talento e escondeu. E aí ele devolveu o talento que ele tinha recebido. Aí o mestre lá falou: servo mal, o pouco que tem será tomado. E ele tomou o talento daquele cara e deu para o que tinha 10, entendeu? E aí ele faz a comparação sobre o que Sócrates falava lá, que quem tinha que governar eram os filósofos. Então, por exemplo, para você, para Sócrates, os mais dotados teriam que ter obrigatoriamente a oportunidade. Você só dá flauta para quem já tem a propensão e o talento para tocar flauta. Não para aquele que não tem talento nenhum. Mas para Jesus, o que importa não é o talento, não é a quantidade de talento, não é a quantidade de talento que você recebeu, é o que você faz com essa questão desse talento. Entende? Porque todos nós temos um propósito nesse planeta. O vento tem um propósito nele mesmo. O vento é o que o professor fala. O vento venta, o sapo sapeia, a maré mareia. E o que eu faço? O ser humano é o único que pode
o gato, tipo, o gato já nasce gato. Mas o ser humano ele tem que se tornar. Ele tem que saber o que ele vai fazer. O que ele vai. O sentido da vida. E essa questão de sentido tem duas explicações. Que o sentido é a direção. Pode ser a direção, tipo, qual o sentido dessa rodovia. Entendeu? O sentido para onde vai. E o significado. Qual o sentido da palavra, entende? A questão do sentido para onde ir, o sentido da vida é a morte. Só existe vida porque é a morte. Só existe valores porque tem a questão de acabar. É como a vida não foi feita para ser eterna. A vida foi feita com uma massa de dente que você coloca no dente temporária. Se você deixar ali, vai dar alguma merda. Ela não foi feita para ser eterna, sabe? Só que temos que estar sempre repensando nisso. Sempre repensando essa questão de que vamos morrer uma hora, um dia. Vamos morrer e ninguém vai lembrar da gente. Ninguém. Ninguém vai lembrar do que fazemos, do que porventura não fazemos, do que deveríamos ter feito. Daqui 200 anos ninguém vai ter nem sonhado que a gente existiu. Se a gente tiver feito alguma coisa de bom, provavelmente nossos familiares. Mas mesmo assim, nada. E a gente tem hora que a gente vive como se o amanhã fosse certo. Como se certamente a gente fosse viver eternamente. Aí fala, eu podia fazer tal, eu tenho que fazer tal e tal coisa. Aí, pô, mas agora eu não vou fazer mais tarde. Aí não sei o que, aí tem medo. Rapaz, eu tô com sono retado. A gente tem medo de. Temos medo de fazer o que realmente temos que fazer. Porque, tipo, é melhor ter a questão da dúvida. De, eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Do que eu fazer e não consegui. Eu tava ontem conversando com meu amigo. Aí ele falou, a gente começou a treinar na primeira série. E agora já terminou na primeira série do ensino médio. Aí eu falei pra ele, bicho, tu acha que se a gente tivesse treinado 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, nesses últimos 3 anos, handstand, e full planche, a gente já tava fazendo as flexões na handstand na full planche. Aí ele falou, pô, claro que já. Não, mentira, não comecei assim não. Eu falei assim, se a gente treinar 3 vezes por semana, daqui 3 anos a gente vai conseguir. Aí ele falou, pô, claro que vai, que daqui 3 anos. Aí eu falei, então por que nós não fez isso? Há 3 anos atrás. Aí nós parou e pensou assim, é mesmo. Aí eu falei pra ele, pô, agora tu tem duas escolhas, duas opções. Começar a treinar amanhã, ou daqui 3 anos a gente tem a mesma conversa. Aí ficou, porra, caralho, entendeu? Porque, sei lá, 3 vezes por semana não vai atrapalhar o treino normal. E por mais que atrapalhe, a gente não evoluiu tanto porque a gente fica sempre pulando de galho em galho, de um treino para outro. Ou a gente foca em repetição e depois a gente foca em criar um peso, e foca em movimento e pá. Só que o que realmente dá resultado é fazer uma coisa só por um longo período de tempo. É porque não adianta querer treinar um mês e ter resultado. Um resultado realmente
Resultado ideal é aquele que você faz com consistência. Ah, não precisa ser treinado todo dia por 10 anos. Se você treinar 3 vezes por semana, em 3 anos você já tá com shape massa. Mas o que a gente faz? A gente pega um mês treinando certinho, aí muda o treino, para de treinar. Mas se a gente focar numa coisa só, a gente consegue. Só que a gente não quer fazer, a gente quer sair mudando, a gente quer várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente quer várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não tendo nada. A gente quer abraçar o mundo, a gente não tem nada. E isso é difícil, porque quando você escolhe uma coisa só, você deixa de escolher todas as outras coisas, entende? E aí que a gente volta a fazer o melhor. Você só consegue fazer o melhor, o seu melhor, quando você decide, quando você escolhe. E escolher é difícil. Decisão de cortar fora. Decisão, corte. E D. Cortar D dá possibilidades. E aí você tem aquela questão do e se, né? E se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse decidido isso antes. Pô, eu vi um insight interessante no vídeo de Júlio Lobo. Ele fala que o cérebro ele tem a capacidade de imaginar, de matar ideias. Tipo, quando você imagina, você está no banho e imagina as possíveis desenrolar de uma discussão. Ali ele fazendo o cálculo de como você poderia ter feito e como você poderia se dar mal ou se dar bem. Então ele usa esse poder, essa capacidade de calcular para não ferir possivelmente você, entende? E é isso que eu tenho a dizer para vocês hoje. Não reclame, não se explique, apenas entre e faça o melhor. Eu tenho uma regra que já tem uma semana normalmente que eu tô botando na minha vida. Se eu não vou resolver o problema, se eu não for resolver o problema, eu não vou falar. Tipo assim, tipo, tem. Tá vazando um balde ali, ou os pratos tá sujos. Se eu não vou fazer, se eu, tipo assim, eu não vou lavar os pratos. Eu não vou ficar, pô, os pratos tá sujos, não sei o que, não sei o que. Não, vou ficar na boca e tá fora. Por quê? Eu percebi isso, isso melhora a convivência. Porque se eu não vou resolver, eu não preciso ficar implicando ao outro que resolva isso também, entende? E é isso. Até amanhã.